A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, não é? Nesta quarta-feira, dia 21 de julho, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Desejando que o Senhor abençoe a vida e a família, o ministério de cada um de vocês, nesta oportunidade em que estaremos aqui realizando a nossa live de número 70. Deixa eu colocar aqui já nos comentários para os irmãos terem ciência. Pronto. Live de número 70 do CETADB. Para a glória de Deus, perguntas escatológicas. Nós estaremos junto com o pastor Ciro Sanches Iborde, que estará respondendo as perguntas que nós temos aqui numa listagem, não é? Uma listagem bastante extensa. Glória a Deus. Para nós é uma bênção poder já ter os irmãos aqui com a gente. Olha aí, Maceió, irmã Givanete já está com a gente. Deus abençoe, não é? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vi que o Bruno já entrou também, o Bruno, meu genro, né? Está com a gente ali para nos auxiliar. Enfim. Cadê? Amém. Adriana Campos também já está com a gente. Deus abençoe. Edilson. Cadê Bernardo Nascimento de São Luís? Olha aí, o nosso povo do Maranhão, pastor Evandro Carlos, Dejaci. Dejaci é um goiano abençoado. Glória a Deus. Que bênção ter aí os irmãos com a gente. Biga, do Pará. Maravilha, pastor Evandro Carlos sempre com a gente. Nosso companheiro Clênio de Porto Velho, coordena o nosso núcleo lá, também é monitor, não é? Do nosso núcleo em Porto Velho. Dejaci é de Aparecida de Goiânia, cidade ligada, vizinha à capital. Curitiba já está com a gente. Pastor Neto Lima, do Pará. Pois bem, o Alisson já está com a gente aí. O Alisson agora devidamente vacinado contra a Covid, né? Ministério Canaã de Fortaleza, maravilha. Olha aí os irmãos com a gente, que bênção. Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Luiz Gomes, ontem ainda nós fizemos a publicação da foto, né? Que os irmãos nos mandaram aqui. Que bênção. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Maravilha, meus irmãos. Vamos aí. Aproveite para compartilhar, né? Aproveite para compartilhar aqui a nossa live. Tire um print da tela. Compartilhe com os seus contatos. Não só no Instagram, mas também nas suas outras redes sociais. Porque pode ser que alguém está procurando ali uma boa programação. E a nossa aula é certamente a melhor programação que você vai ter para estar nesta oportunidade aprendendo mais a respeito de Deus e da sua palavra, não é? Vamos ver aqui. Prontinho, pastor. Conosco que nós vamos iniciar. Eu quero ler com os irmãos o texto de Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, diz assim o texto: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e da grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois se importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu li, pastor Ciro, paz do Senhor, como é que está? Na bênção? Pastor, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, tá na bênção. Estamos bem, graças a Deus aí, vencendo as batalhas, né? Que Maravilha. se nos apresentam a cada dia, né? Não tenha dúvida, tem que ser assim. Aqui também nós temos corrido bastante por esses dias, já que temos alguns irmãos que trabalham com a gente aqui que estão de férias, né? Sim. E aí a gente acaba se desdobrando para poder suprir a necessidade. Mas Deus está conosco para nos fazer abençoado em tudo, e isso é que vale, né? Isso é que vale. Glória a Deus. Outro dia fui cortar o cabelo, o camarada não foi muito feliz, não, porque tem sempre Não ajeitou? alguma coisa subindo aqui. Mas, falando sério, né? Nós estamos em oração, né, pelos nossos irmãos, e hoje recebemos uma notícia não muito boa lá de Curitiba, o irmão deve ter recebido também, a respeito do pastor Ricardo, que a situação dele se agravou bastante. E estamos orando aí, intercedendo, né, para Deus
fazer a sua vontade, né? Deus está no controle de tudo. Claro que nós oramos para Jesus curar, a gente pensa na família, pensa no nosso irmão Ricardo, que é uma pessoa muito dinâmica, né? Uma pessoa muito alegre, que se estivesse aqui na live estaria fazendo uns gracejos aqui. Com certeza. Mas hoje a notícia que veio não foi muito boa, mas Deus está no controle de tudo, né? Segundo ali a pessoa que passou o boletim, disse que só um milagre. Então, Deus é É o especialista filho dele, em milagre. que tem atualizado, inclusive na própria página dele Não, mesmo. mas tem um obreiro também dele que está Que passando está fazendo, não, essa é do obreiro, eu não tive nenhuma informação, não. Ele tem o passado as obreiro informações. mandou um áudio hoje para nós, até através do pastor Daniel Scioli, naquele grupo, né? Sei. Lá dos pregadores como Paulo, né? Maravilha, maravilha. Pois bem, meu pastor, vamos dar início aqui aos trabalhos. Falando na questão do pastor Ricardo Coriolano, eu lembrei também da mãe do pastor Valtair Carlotto. Ele é pastor auxiliar na cidade de Cornélio Procópio. A mãe dele já está há vários dias hospitalizada também. E hoje, quando eu cheguei para o almoço, ele me mandou um áudio, porque eu perguntei, né, qual a situação, e aí ele mandou um áudio dizendo que a situação é bem crítica. A mãe, na verdade, uma filha, né, da irmã, tem acompanhado lá, e o estado dela também é bastante crítico. Nós vamos ter a oportunidade de orar por esses irmãos, para que Deus dê saúde, para que Deus dê a eles da sua graça, mas segundo o seu propósito, porque chega um ponto que a gente não tem mais... Na verdade, nessas questões, a gente não tem ação nenhuma, né? A não ser orar, confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle, sempre crendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. É verdade. Né? É isso aí. Pois bem, meu pastor, eu li o texto de Apocalipse capítulo 20, justamente porque a pergunta do nosso irmão Tiago, que é a primeira desta live de hoje, trata com relação às questões ligadas ao milênio, não é? A pergunta dele é assim: pastor, no milênio a igreja desce para reinar com Cristo e depois volta para o céu? Os salvos do milênio que não forem martirizados terão o corpo glorificado pós-milênio? Ou a glorificação do corpo é só para a igreja? Uma pergunta, não é nem tripartida, tem umas 4 ou 5 partidas aqui, né? Nós estamos aí diante de pelo menos 4 perguntas, né? É isso aí. Mas vamos lá. Eu estou achando que o coraçãozinho aí está bem. Se fosse um ser... Agora, ó, olha aí, a gente falou, começou. Agora palpitou. Vamos ver se o pessoal aí... o coraçãozinho, acho que eles não... Alguns são novos aqui, acho que não sabem que o coraçãozinho equivale a dar glória a Deus, né? E o crente, claro, está sempre glorificando a Deus, né? Então ele clica no coraçãozinho. E no aviãozinho também, né? Como o irmão já falou aí, para convidar as pessoas... para nós termos uma audiência. Claro, já estamos com uma audiência muito boa, né? Pastor Evandro aí, sempre com os corações. E vamos adiante. O pastor Evandro agora está com a dupla, né? Evandro e... Ele arrumou um irmão gêmeo. Pois é, o pastor Evandro, ele é pessoa criativa, né? Mas vamos adiante, vamos lá. São 4 perguntas numa só, né? Então vamos lá. Primeira pergunta que o nosso irmão faz é: no milênio a igreja desce para reinar com Cristo? Sim. No milênio, a igreja arrebatada, que já está glorificada, né? Ela vai descer com Cristo. Isso é muito claro, né? Só para recapitular, a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional, né? Porque o arrebatamento é justamente um livramento desse período. Isso está muito claro na Bíblia. Jesus falou disso. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1:10, diz que Jesus vem para nos livrar justamente da ira futura, né? Ele vem para nos livrar. E a ira futura, quem estuda sabe que é uma referência aí, nesse caso, ao período tribulacional, né? Então, a igreja, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, ela, em seguida, será galardoada no tribunal de Cristo, ainda nos ares, porque Jesus disse: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E, já galardoada, a igreja, então, ingressa no céu para participar das bodas do Cordeiro.
Mas, irmão Ciro, as bodas do Cordeiro vai durar 7 anos, 7 anos no céu, 7 anos, porque acontece paralelamente com a, a grande tribulação. Veja, isso aí do nosso ponto de vista, porque nós já explicamos aqui em outra ocasião que o tempo na Terra é cronológico. O tempo no céu é o tempo de Deus. Deus não trabalha com o tempo cronológico na outra esfera. Lembra quando Jesus foi assunto aos céus e os seus discípulos estavam olhando e veio uma nuvem e diz a Bíblia que aquela nuvem o ocultou dos seus olhos. Ela fez uma separação. Aquela nuvem, na verdade, ela demarca, né, ali a passagem deste mundo para o outro mundo, né, por assim dizer. A glória onde Deus está. Deus, claro, ele entra no nosso tempo, ele age no nosso tempo, mas a ele pertence, a Bíblia é clara, Jesus mesmo falou aos discípulos, né? Não vos pertence saber o Cronos e o Kairos. O Cronos e o Kairos pertence a Deus. Quando a Bíblia diz lá em Atos 1, né, os tempos e as estações, no grego é Cronos e Kairos, ou seja, a Deus pertence tanto o nosso tempo aqui, que é dele também, foi ele que criou, né? Como também o próprio tempo chamado Kairos. O Cronos é o cronológico aqui da Terra. O Kairos é o tempo de Deus. É aquele tempo que Deus trabalha nele. É como se tudo para ele fosse um eterno presente, né? Porque Deus não tem começo nem fim. Deus vê tudo. Deus conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, né? Então, lá na glória, quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, glorificados, transformados, é evidente que a gente não vai ter um relógio de pulso, nem o celular para ficar olhando o horário, né? Que alguém às vezes pensa com a mente da terra ainda, né? E a pessoa diz, não, como pode? 7 anos de bodas do Cordeiro, vai durar um casamento e a festa vai durar 7 anos, porque a pessoa está pensando da maneira como nós pensamos aqui, mas lá vai ser outra dimensão. As pessoas não vão estar olhando para o relógio e dizendo, passou 1 hora, esse é o primeiro dia, ainda tem 7 anos. Não. 7 anos é aqui na Terra. Lá na glória é diferente. A maneira de contar o tempo, nós não sabemos qual será a nossa percepção. Eu uso até como exemplo o caso do astronauta, que não tem nada a ver com o corpo glorificado, mas só para você ter uma referência, uma noção. O astronauta, quando ele está no espaço, a maneira dele aferir, dele perceber o tempo é diferente de quem está na Terra. Agora, imagina quando o salvo estiver glorificado, é outra coisa. Bom, mas não é essa a questão principal. Estou apenas aqui situando os irmãos para a gente entrar na questão. Aí a igreja participa das bodas do Cordeiro e nós vamos lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, ali você tem uma sequência cronológica. Apocalipse não está todo em ordem cronológica, por quê? Porque existem alguns parênteses, algumas revelações parentéticas, algumas sinopses, né? Porque no próprio livro de Apocalipse, você vai tendo explicações dos eventos que vão ocorrer. Então, por exemplo, no capítulo 12, quando menciona aquela mulher vestida do sol, ali é um parêntese. Ali não tem ordem sequencial. A ordem vai continuar depois, porque são selos, trombetas e taças. Você tem que acompanhar nessa sequência, selos, trombetas e taças. Só que no meio você tem os parênteses. Apocalipse 12 é um parêntese, Apocalipse 13 é outro parêntese que mostra as bestas apocalípticas. Mas elas não surgem ali. O anticristo já começa a agir no início da tribulação. Mas ali no capítulo 13 você tem uma explicação, né, das duas bestas. A besta sobe do mar, que é o anticristo, que é o líder político, e a besta sobe da terra, que é o falso profeta, a segunda besta, que é um líder religioso que vai trabalhar junto com a primeira besta. Muito bem. Então, o que acontece? No fim do período tribulacional, ou no fim da grande tribulação, mais precisamente, né, daquele período final de 3 anos e meio, Jesus virá para pisar na terra. Porque no arrebatamento, não confunda arrebatamento com manifestação, são 2 eventos distintos que fazem parte da segunda vinda, que a segunda vinda, claro, ela contempla vários eventos num período de 7 anos. O arrebatamento
é o evento desencadeador, ele que vai desencadear todos esses eventos escatológicos num período de 7 anos. Ao fim de 7 anos, Jesus pisará na terra. E Apocalipse 19, eu estava explicando, está em ordem cronológica, a partir do versículo 11. Jesus vem com seus exércitos, ali fica claro que a igreja já estará no céu, porque a igreja ali, a descrição daquele exército é justamente a descrição da igreja. Então, vestidos de vestes brancas e tal. Pode ver, é a igreja, não tem como você dizer que não é a igreja. A igreja vem com Jesus, Jesus pisa na terra. Então, a igreja, olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, né? 13 a 18, lá em determinado ponto diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Agora note, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha isso, presta atenção nos detalhes da palavra de Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. A partir do arrebatamento, a igreja vai estar para sempre com o Senhor. Ora, o Senhor aí quem é? É Jesus. Jesus que é o Senhor. Se Jesus está no céu, nas bodas, a igreja está com o Senhor, porque a igreja estará para sempre com o Senhor. Jesus vem pisar na terra, a igreja que está com o Senhor, para sempre com ele, virá com o Senhor. Judas mostra isso também, né? Que ele virá com todos os seus santos e tal. Claro, é uma citação de um livro que alguém diz, é um livro apócrifo, mas não importa. O que é inspirado por Deus é o registro. Né? Jesus também fez citação de provérbios, as parábolas que ele fazia, era uma referência ao cotidiano e tal, e citou também algumas coisas que não estão registradas em outros livros, mas fez parte das palavras de Jesus, é inspirado por Deus. Então também Judas tem uma citação do livro de Enoque, né, que não é um livro inspirado, mas ali, aquela citação, ela é inspirada por Deus, que diz que o Senhor vem com todos os seus santos. Né? Então, a igreja vem com o Senhor. Mas aí o irmão faz outra pergunta, agora vou resumir aqui. Depois a igreja volta para o céu. Veja, desculpa, o nosso irmão está pensando da maneira como nós, repito, como nós pensamos, de maneira limitada. Né? Veja, Jesus, ele vem para estabelecer o seu milênio, estabelecer o milênio na Terra. Nós não estaremos para sempre com o Senhor. Agora, a igreja transformada, ela não está mais limitada. Né? Veja os anjos, nós seremos como os anjos. Veja a velocidade com que os anjos se locomovem. Jesus, quando ressuscitou, ele aparecia aqui, dali a pouco desaparecia, aparecia em outro lugar. E a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Então não haverá mais esse tipo de limitação. Né? Por isso que a Bíblia diz, onde o Senhor estiver, estaremos nós com ele, estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, não estaremos limitados às leis da natureza, repito, onde o Senhor estiver, estaremos com ele. E aí o irmão faz outra pergunta, os salvos do milênio que não forem mártires, terão seus corpos glorificados após o milênio? Veja, os salvos do milênio que não forem mártires são os povos naturais, que vão ingressar no milênio. Se forem salvos, claro, eles vão ser também glorificados. A glorificação não é só para a igreja arrebatada. Veja, esse termo igreja tem que ser bem entendido. Igreja é a universal assembleia. Igreja é a reunião de todos os salvos de todas as épocas. A igreja arrebatada é igreja. Mas os salvos do período tribulacional, aqueles que foram mortos, os mártires, e vão ressuscitar no fim do período tribulacional, quando Jesus voltar, ou seja, após o período tribulacional, porque Jesus já terá posto fim ao período tribulacional, o anticristo já terá sido, juntamente com falsos profetas, também lançados vivos no lago de fogo. Após o período tribulacional, aqueles mártires vão ressuscitar e vão ser glorificados também, e vão participar da igreja. Os salvos do milênio, em algum momento, a Bíblia não diz claramente, não tem um texto dizendo isso, mas a Bíblia análoga, a gente entende que até o juízo final, todos os salvos estarão transformados, glorificados, porque o juízo final não é julgamento para quem é salvo.
salvo não participa do juízo final, porque o juízo final não é para efeito de salvação ou condenação, para dizer, você está salvo, você está condenado. Não, é apenas para dizer para os ímpios que eles estão condenados e por quê. Os livros vão se abrir. Tem outras excepcionalidades também, que a Bíblia menciona lá em Romanos 2 e tal, daqueles que partem sem ouvir a mensagem do Evangelho. Aí outro caso, ali até poderá haver lugar no juízo final. Agora, os salvos não, porque Jesus foi claro quando ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, não entrará em condenação. O termo ali, eu sempre tenho dito isso, é um termo forense. É um termo que está ligado a um termo que é usado num tribunal. Ou seja, não entrará em juízo quer dizer que a igreja, o salvo, nunca mais participará de um julgamento para efeito de condenação. Não é? Nós vamos participar do tribunal de Cristo, mas não é para efeito de condenação, nem de salvação, porque quem participar do tribunal de Cristo já estará salvo. Esse julgamento é julgamento para galardão, para efeito de galardão, né? Para receber o galardão. Ou não, né? Há aqueles que não vão receber nada, mas já estão salvos, porque a Bíblia diz, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Está lá em 1 Coríntios 3, né? Porque a obra dele vai sofrer detrimento, porque tem gente que trabalha para Deus de qualquer jeito, relaxadamente, né, para aparecer, não para glorificar a Deus, e vai ser salvo pela graça. Vai ser salvo pela graça, mas vai sofrer detrimento no que tange ao galardão. Está lá em 1 Coríntios 3. Muito bem, então, meu querido irmão, resumindo, os salvos do milênio, que não forem os mártires, que os mártires já terão ressuscitado após o período tribulacional, os seus corpos vão ser glorificados em algum momento antes do juízo final, porque no juízo final a igreja comparecerá, mas não na qualidade de ré. A igreja comparecerá para julgar juntamente com Cristo, e ali a igreja é formada por todos os salvos de todas as épocas, né? Porque depois, a partir do capítulo 21, não tem mais lugar para corpos mortais, corruptíveis. Não. O que é mortal se revestirá de mortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, porque ali não tem mais choro, não tem tristeza, não tem mais dor. Na Nova Jerusalém, todos estarão transformados e glorificados. Todos, sem exceção. Não embarque nessa aí, dessa teoria que tem aí, que vai ter um grupo de salvos glorificados, outro grupo que não vai estar glorificado, mas vai sobreviver porque ele vai comer da árvore da vida. Não, ali todos os salvos, né? Isso aí não dá para explicar detalhadamente, porque tem mistérios que a gente não sabe, por isso que a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelado, isso ainda vai ser revelado. Então tem alguns detalhes em Apocalipse 21 que eu, sinceramente, não consigo compreender. É mistério, é o que será revelado ainda quando nós estivermos nessa condição de corpos glorificados. Mas então, pastor Alex, eu creio que... Maravilha. Creio que deu para... Ficou bem esclarecido aí para o nosso irmão Tiago e para os que têm dúvida a respeito desse assunto. Deixa eu só fazer uma observação aqui, pastor. Nós temos vários irmãos que eu acompanhei aqui, que são novos, não é, na live, porque nós passamos a fazer um outro tipo de trabalho também aqui, com os pastores. E você que está acessando a nossa live pela primeira vez, não é, e que ainda não sabe da dinâmica que nós utilizamos, se você tem alguma dúvida, mesmo a respeito do tema que está sendo exposto aqui pelo pastor Ciro, que está ligado à escatologia, você pode escrever a sua pergunta aqui no comentário, porque nós temos o nosso companheiro, meu genro, né, o Bruno, ele está a postos, ele vai tomar nota da sua pergunta e a sua pergunta vai para uma lista que nós temos. Não é? Nós estamos com a lista, vai ter aqui em torno de umas 20 perguntas, 25 perguntas, talvez ainda do tema escatologia, e nós vamos encerrar o tema escatologia, vamos entrar numa outra pauta, mas as perguntas escatológicas elas voltarão assim que nós fizermos o rodízio de pauta, para não ficar um negócio muito maçante. Então, se você está aí na live pela primeira vez, pela segunda vez e ainda não entendeu a dinâmica, assim, qualquer dúvida que você tem, você coloca aqui nos comentários, será anotado e nós estaremos respondendo nas lives que nós estaremos realizando e, para lembrar, toda quarta-feira, nas 22 horas. Pois bem, meu pastor, seguindo aqui então, William. O William é aqui vizinho, né?
Na verdade, o lugar onde ele mora, Pirapó, é um distrito aqui do município de Apucarana. Ele está na live, eu falei com ele, inclusive, antes da live, para avisar que tinha uma pergunta dele na live de hoje. E ele quer saber se o Espírito Santo será tirado da terra quando Jesus voltar para o arrebatamento da igreja. Essa é uma dúvida que muitos irmãos têm, né? Se quando Jesus arrebatar a igreja, se o Espírito Santo será tirado. E já respondemos várias vezes, mas é bom que toda vez que a gente responde, a gente acrescenta algum ponto. Eu até vou aqui, não me tenham mal, por gentileza, nem o irmão que fez a pergunta, não me tenha mal, mas eu vou fazer aqui uma pequena correção aí nessa pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz, e a gente às vezes não para observar. Veja, irmão, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo tem poder próprio, né? Então a gente faz a pergunta assim, ó, o Espírito será tirado da terra como se ele fosse assim um elemento que alguém maior do que ele pode tirá-lo. Não, ele é Deus. Ah, mas e aquele texto? E aquele texto? Ele não é dispensável, né? Ele não é dispensável, ele é indispensável. Exatamente. E aquele texto, alguém dirá, que diz, um que está no meio, até que do meio seja tirado, né? Então o pessoal toma ali o Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo será tirado. Veja, mas quem vai tirar o Espírito Santo se ele é Deus? O Espírito Santo é Deus. Na verdade, quando a Bíblia diz ali que há um que do meio seja tirado, é um poder que restringe o mal. Esse um que detém até que do mal seja tirado, é o poder que restringe o mal. Esse poder, por acaso, é o poder do Espírito Santo. Então, quem vai tirar esse próprio poder? É o próprio Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, vai retirar esse poder de restringir o mal, né? Por quê? Há um que, até que do meio seja tirado, ou seja, esse poder que restringe o mal vai ser tirado pelo próprio Espírito Santo, vai sair do meio, né? Porque a igreja será arrebatada. Então, ele vai tirar esse poder de restringir o mal, a igreja será arrebatada, a igreja é coluna e firmeza da verdade, a igreja é a luz do mundo, a igreja é sal da terra, o sal conserva, a luz ilumina, a coluna é o que mantém de pé um edifício. Então, quando a coluna for tirada, a luz for tirada, o sal for tirado, esse mundo vai desabar, esse mundo vai virar trevas. Esse mundo não vai ser mais conservado coisa nenhuma. Vai haver o período tribulacional. Anticristo, falso profeta vão ter aí liberdade de ação, juntamente com o dragão, que é Satanás, vão formar uma tríade satânica. Agora, o Espírito Santo, apesar de ele tirar esse poder, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. O Espírito Santo é Deus, né? Não se esqueça, a gente não pode ver o Espírito Santo como uma força motriz, como uma força ativa de Deus, como tem uma seita aí pseudo-cristã que diz que o Espírito Santo é uma força motriz, é uma força ativa. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele age, ele fala, ele comissiona, ele sente tristeza. É possível mentir para ele, né? O que Pedro disse para Ananias? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, ele também é uma pessoa. Ele tem atributos de uma pessoa, né? Então, olha aí, agora vamos responder. Depois de todo esse pequeno esclarecimento, vamos responder objetivamente. O Espírito Santo será tirado da terra? Ou, em outras palavras, claro que o nosso irmão usou uma linguagem mais coloquial, que a gente utiliza também. Ou seja, o Espírito Santo ele vai sair da terra. O Espírito Santo, assim que a igreja for arrebatada, ele vai deixar a terra. O mundo vai ficar entregue a Satanás? Não. O Espírito Santo vai continuar na terra. Ele vai tirar o poder que restringe o mal, ou seja, o diabo vai ter maior liberdade para agir. Porque hoje o diabo, ele é o príncipe das potestades do ar, ele age na terra, mas ele age com restrição. No período tribulacional, a Bíblia diz que ele será lançado na terra e ele sabe que terá pouco tempo. Ele vai estar furioso, porque ele tem pouco tempo. E ele vai ter liberdade para agir, uma liberdade maior. Né? O mundo ficará entregue porque Deus também estará derramando a sua ira sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que estiverem na terra. Né? Claro que Deus preservará um remanescente israelita, Deus vai guardar, mas Deus vai estar derramando a sua ira sobre a terra. Então,
Quais são as provas de que o Espírito Santo vai continuar na terra? É só você estudar o livro de Ezequiel, é só você estudar o livro de Zacarias, você vai ver, quando menciona-se ali o espírito de súplicas, né? Zacarias 12, versículo 10, aquilo ali é o grande avivamento que vai acontecer na terra no período tribulacional. Ezequiel também, se você estudar Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, né, você vai ver que haverá uma renovação da nação israelita, né, no período tribulacional. O remanescente, claro, vai haver um grande avivamento, os 144 mil vão pregar, as 2 testemunhas vão pregar, vai haver um grande avivamento, o Espírito Santo vai agir na terra. E outra coisa, quem convence o pecador é o Espírito Santo. E nós já dissemos aqui, haverá salvação no período tribulacional. Haverá salvação de judeus e de gentios. Haverá, tanto que a Bíblia menciona os mártires, os santos que vão morrer no período tribulacional, porque eles não vão aceitar o domínio do anticristo e vão crer em Cristo. Agora, a salvação é pela graça. E quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo continuará na terra. Então, aquela ênfase lá de 2 Tessalonicenses, de que há um que o detém, ou seja, detém a manifestação visível em pessoa do anticristo. Há um que o detém até que do meio seja tirado. Esse um que detém, ou seja, é o poder, a melhor. Ali, você fala que a igreja, né, também é plausível. Mas nós entendemos que esse um que detém, claro, é o próprio Espírito Santo, é ele que detém, mas é o seu poder que vai ser retirado. Não quer dizer esse texto que ele vai sair da terra. O texto não diz isso. Diz que ele vai tirar o seu poder. Né? Há um que o detém até que do meio seja tirado. Do meio seja tirado. Ou seja, ele vai tirar esse poder de restringir o mal, e aí sim o anticristo vai se manifestar, a tríade satânica vai se manifestar, o dragão, o anticristo e o falso profeta, mas o Espírito Santo vai continuar agindo na terra para salvar os pecadores, para derramar, né, o poder sobre os israelitas, porque vai haver um grande avivamento. Leia lá Zacarias capítulo 12, você vai ver isso. E estude o livro de Ezequiel, especialmente a partir do capítulo 34, 35, você vai ver que haverá um grande avivamento no período tribulacional, e quem vai ser o agente, claro, desse grande avivamento é o próprio Espírito Santo, que não vai sair da terra. Maravilha, meu pastor. Essa aí é a questão que esclarece muito para os irmãos. Muitos têm essa dúvida, né, com relação a essa possível saída do Espírito Santo da terra, que não acontecerá. Deixa eu só lembrar aqui, meu pastor, ó, curso de perguntas escatológicas. Esse curso aqui é um livro, são 250 páginas. O pastor Ciro Zibordin que é o autor deste módulo do curso que nós ofertamos para os irmãos para uma especialização nesta área da escatologia. E você pode adquirir este curso sendo aluno já do CETADB ou não, acessando o nosso site cetadb.com.br e aí adquirir o curso. E através do estudo, não é, usando este módulo como uma parte para que você possa então compreender o todo da Bíblia, se especializar nesta área da escatologia. Agora mesmo eu vi que o irmão colocou aqui o Cavalcante, né? Cavalcante. Eu ainda falei com ele hoje. Deus abençoe, o irmão adquiriu o curso de perguntas escatológicas e está com a gente aqui na live hoje. Também agradecer a todos os irmãos e irmãs que atenderam o nosso convite. Hoje nós estivemos conversando com alguns pastores e que assumiram de passar com as suas igrejas para também estarem com a gente aqui na live. Deus abençoe vocês. Toda quarta-feira, 22 horas, tem uma aula especial com o pastor Ciro Zibordin, ensinando. Atualmente o tema é escatologia. E certamente tem algo de Deus aí para a sua vida. Vamos lá então, meu pastor, seguindo aqui, o Gabriel Souza, ele pergunta, agora mesmo outro perguntou aqui, não é? Outro perguntou aqui na live. As perguntas, elas se repetem, né? Com certeza. Essa aqui mesmo o irmão fez agora mesmo ali, ó. Pastor, teremos consciência alguma de alguma coisa que vivemos aqui na Terra ou essas lembranças todas serão apagadas? Termina aí. É isso aí. O irmão fez a pergunta aqui agora se nós vamos lembrar da família e tal.
É essa a questão. Mas a pergunta é essa. Pastor, no céu, teremos consciência de alguma coisa que vivemos aqui na Terra ou serão todos apagados? É a pergunta do Gabriel Souza. Sim, e o pessoal até menciona questões de muitas vezes, o camarada que teve uma vida no crime, por exemplo, se converteu, que cometeu crimes, tal, ele vai se lembrar de tudo isso. Veja, a salvação é pela graça, né? A salvação é pela graça. Aquele ladrão na cruz, aquele infrator que estava na cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é claro que a pessoa que comete crimes, ela tem que pagar por ele, segundo a lei da terra, mas a salvação é pela graça. Se a pessoa realmente crer e se arrepender, Jesus salva, né? Agora, a pessoa terá lembranças negativas do que ela fez na terra, maldades que ela fez, ou sofrimentos pelos quais ela passou, ou perda de entes queridos que a pessoa teve, e vamos supor também que a pessoa esteja no céu e um ente querido não tenha sido salvo, a pessoa vai ficar se lembrando e lamentando, eu estou aqui, mas meu parente está lá no inferno, e que sofrimento. Então, é importante a gente recapitular aquilo que nós já falamos em outra ocasião sobre o estado intermediário e o estado eterno. São duas coisas diferentes. O estado da terra é uma coisa. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, né? E a parte imaterial fica num estado intermediário, não é o estado definitivo. Isso falando do salvo, né? A Bíblia diz que o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o espírito, a parte imaterial, porque espírito aí, pelo estudo contextual amplo, você entende que é espírito mais alma, porque espírito e alma não se separam. Não embarque nessa aí de dizer, quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para tal lugar, o espírito vai... Não, espírito e alma é o homem interior, não se separam. São diferentes, né? A palavra de Deus entra na divisão, né, da alma e do espírito, mas eles estão intimamente ligados, não se separam, constituem o homem interior. Então, quando a Bíblia diz que o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu, significa que a parte material, o corpo, fica na terra, o corpo físico. E a parte imaterial, o espírito mais alma, vão para o lugar intermediário. No caso do salvo, é o paraíso. É o paraíso, né? Lá no terceiro céu, como diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Lá, ou como diz em Apocalipse, debaixo do altar de Deus. Deus está num patamar mais acima, né? Mas debaixo ali, num lugar intermediário, veja que alguém pergunta, né? E acho que tem uma pergunta aí, que depois a gente volta nela, se alguém se der tempo. Mas alguém pergunta se as pessoas que morrerem no período tribulacional e forem salvas vão participar das bodas, ou seja, a igreja arrebatada vai estar participando das bodas e vão continuar chegando salvos. Não, não, porque os salvos já vão estar num estado eterno. Os salvos arrebatados, a igreja glorificada, ela já vai estar no seu estado final, eterno. Porque a ressurreição, o que ela faz? Ela reúne a parte material com a parte imaterial. Espírito, alma e corpo. É o ser humano pleno. Quando ocorre essa reunião e a transformação, e os vivos também serão transformados, né, diz a Bíblia, então os mortos em Cristo ressuscitam, vão ser transformados, glorificados. Os vivos, salvos que estiverem na terra, vão ser transformados, glorificados. E iremos ao encontro dos tornos-ares. Aí a igreja glorificada ingressa nas bodas. Os que morrem salvos no período tribulacional, o corpo continua na terra. Alma e espírito vão para debaixo do altar, é um lugar intermediário, não estão nas bodas. Tanto que eles estão, a gente pode até ler essa passagem, pastor Alex, por gentileza. Com certeza. Apocalipse 6, 9 e 10, eles estão tendo lembranças negativas. E isso ainda os está influenciando. Eles estão sofrendo de alguma forma, mas, irmão Ciro, tem sofrimento no céu? No estado intermediário tem. Então, claro que não é igual na terra, porque eles estão sendo consolados. A Bíblia fala lá de Lázaro, que estava também no estado intermediário, e ele era consolado, enquanto o rico estava sendo já atormentado.
Mas o rico ainda não estava no inferno final, ele estava no Hades, que é um estado intermediário. É um inferno, mas não é o inferno. Porque o inferno é quando a pessoa estiver na condição plena, espírito, alma e corpo, após a ressurreição. Que os ímpios também vão ressuscitar, claro, não num corpo glorioso, num corpo ignominioso, né? É só uma reconstituição. A parte material e imaterial vão se unir, mas sem glorificação. Glorificação é para os salvos, né? Mas no estado intermediário, diz que Lázaro, lá no seio de Abraão, já estava sendo consolado. O seio de Abraão é o paraíso, nos tempos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é o terceiro céu, né? Agora veja, mas é o paraíso. Quem está no paraíso hoje está no estado intermediário. Olha aqui os mártires do período tribulacional, o que vai acontecer com eles? Eles vão estar nesse estado intermediário. Por gentileza, pastor, Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, veja, eles estão já no estado intermediário, debaixo do altar de Deus, mas estão clamando, pedindo para Deus vingar. Porque eles foram mortos, terão sido mortos, né, pelo anticristo, e eles estão clamando. Ou seja, eles estão tendo aí lembranças negativas. Agora, vamos lá, para concluir. Não confunda o estado intermediário com o estado eterno final. Porque a igreja arrebatada, por exemplo, diz que todos seremos transformados, glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Aí, vamos lá para Apocalipse 21. O que é que diz em Apocalipse 21? Não tem choro, não tem dor. Por que que não tem mais nada disso? Porque no estado eterno, nós estaremos já livres de toda a influência do pecado, de qualquer influência pecaminosa. Né? Porque o corpo glorificado é aquele corpo em que o pecado não está mais presente. Veja, hoje o pecado nos domina, se nós dermos lugar, sim. Mas quando a Bíblia diz o pecado não terá domínio sobre vós, é se você estiver sob o controle do Espírito, né? Se você estiver, é o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, 6, né? Quando você é dominado pelo Espírito, quando o fruto do Espírito tem lugar na sua vida, a parte espiritual do crente predomina sobre a parte carnal. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre nós. Mas o pecado ainda está presente em nosso corpo mortal, né? Agora, no estado eterno, não tem mais o pecado e os seus efeitos. Então, se você tiver perdido um parente que foi para o inferno, digamos assim, se você tiver cometido um ato terrível na terra e que você foi salvo, foi perdoado, mas você continua... Veja, no céu não tem mais lugar para isso. Na Nova Jerusalém não tem mais lugar para isso. Porque você vai estar numa outra dimensão. O seu corpo vai estar glorificado. Então não há mais espaço para dor, para tristeza, para angústia. Nada disso terá lugar quando você estiver no estado final, no estado eterno. No estado intermediário, ainda haverá, o próprio texto aí que lemos mostra, que ainda haverá lembrança negativa. Mas no estado eterno, não. Quando nós estivermos glorificados, aí é outra dimensão, é outra vida, uma vida realmente completamente diferente, na glória para sempre com o Senhor, onde não terá lugar para mais nada que seja negativo. Como isso se dará? Após a glorificação, nós não temos permissão para dizer. Por isso que eu repito sempre aquele versículo, Romanos 8 e 18. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, preste atenção, há de ser revelada. Não adianta eu ficar especulando, vai ser assim e tal, etc. Como que não vai me influenciar, eu não vou lembrar mais. Será que como que eu vou esquecer? Se eu vou ter até um conhecimento maior, porque hoje em dia a Bíblia diz,
Hoje em dia, né, a Bíblia diz que nosso conhecimento é limitado, mas nós o conheceremos como ele é. Então, se eu vou ter um conhecimento ilimitado, como que eu não vou lembrar? Eu vou lembrar de tudo, vou lembrar até da minha infância, vou lembrar até de quando eu estava no ventre da minha mãe. Mas você pode até lembrar, se Deus quiser que você se lembre, mas isso não terá mais efeito negativo sobre você. Nenhum tipo de efeito negativo. Agora, irmão, irmã, o meu conselho é espere, porque isso ainda vai se revelar. O que é certo é que está lá em Apocalipse 21, que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, ou seja, é uma nova dimensão verdadeiramente, no estado eterno. Não confunda com o estado intermediário, que aí ainda tem, como vimos aí, algum tipo de lembrança negativa. Maravilha. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, não é? É isso Sim. aí. Pois agora, meu pastor, agora tem a questão aqui que o Rafael Lima, ele levanta, e é um tema, na verdade, que ele se desdobra, né? Ele Sim. gostaria de uma explanação, uma explicação de três trechos bíblicos, né? O primeiro é 2 Tessalonicenses 2:8, depois Apocalipse 19 e também Apocalipse 20. Se o irmão me permite, eu acho que eu entendi essa pergunta de uma outra maneira. Uhum. Eu acho que ele quis dizer, ele quis se referir a... Porque, para ter nexo na pergunta, eu acho que ele quis dizer o seguinte, ó. Eu gostaria que você explicasse 2 Tessalonicenses 2:8 e Apocalipse 19, versículo 20. Porque quando ele falou Apocalipse 19 e 20, dá a impressão que são 2 capítulos. Mas o que acontece é o seguinte, como eu, modéstia à parte, eu já conheço um pouco dessas questões escatológicas que o pessoal faz, que o pessoal costuma fazer, aí tem uma aparente contradição. Quando a gente confronta 2 Tessalonicenses 2:8 com Apocalipse 19, versículo 20, tem uma aparente contradição. Por quê? Porque 2 Tessalonicenses 2:8 diz que o anticristo será morto. Na versão atualizada, o irmão não tem a versão atualizada aí por perto, não, né? Não, por perto, Tá. deixa eu ver que tradução é essa aqui. Corrigida. Mas pode ser na corrigida mesmo, aí eu... Eu tenho atualizada aqui, ó, revisada e atualizada. Então, leia aí, por gentileza, pastor, Deixa eu esse verificar versículo. se é. 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses. Eu vou chegar nele aqui. A minha está aqui atrás. Isso aqui é uma Bíblia nova que eu peguei. Pronto. 2:8. 2:8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Muito bem. Então aí diz que o Senhor Jesus vai matar o anticristo. Aí quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 19, versículo 20, é por isso que eu acho que a pergunta é essa, porque 19 e 20 são dois, se for os 2 capítulos, não tem muito nexo a analisar esses 2 capítulos à luz desse único versículo. Então eu acho que o irmão o versículo 20 fica de fato. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, aí tem uma aparente contradição. Aparente. Por quê? Lá em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo será morto. Diz que Jesus matará o anticristo, né? O iníquo, com o sopro da sua boca, né? Vai matar, vai destruir, vai matar. E aí, em Apocalipse, diz que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos. Como explicar isso aí? Então aí tem uma questão interessante, uma questão teológica, que a gente precisa tomar tempo para analisar, não é fácil. Vou lançar luz, né? Para vocês estudarem, né? Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer? A alma nunca morre. A alma, o corpo, o que morre é o corpo. A alma não morre, né? Então, nesse caso, quando se diz que anticristo e falsos profetas serão lançados vivos, note, no Guiena, não é no Hades, é no Guiena, no inferno final. Eles vão inaugurar o inferno final. Até então, né, antes deles inaugurarem o Guiena, parte-se do pressuposto que só vão para o inferno final aqueles que passam pelo julgamento. Ou seja, se você vai para Apocalipse 20,
diz que aqueles que passarem pelo juízo final são aqueles que vão ressuscitar, não é? Porque o mar dará os seus mortos, e tal, haverá reunião, né, da parte imaterial com a parte material, e aí aqueles que ressuscitarem vão ser lançados vivos, vão ser lançados, eles vão ressuscitar, vão ser, é aí que está, sem confusão, é aí que eu queria chegar. Eles vão ser lançados vivos do Guiena. Por quê? Porque eles terão ressuscitado. Olha que interessante. Eles vão ressuscitar e aí vão estar vivos. Então, aqueles que participarem do juízo final serão lançados vivos no Guiena. É justamente o que vai acontecer antes, por antecipação, com o anticristo falso profeta. Então, eles não vão morrer? Vão morrer. Vão morrer no corpo, porque eles vão ser vencidos pelo Senhor Jesus. Só que eles vão ser lançados vivos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que eles não vão passar pelo juízo final, porque eles já... A própria presença de Jesus, quando eles se confrontarem com Jesus, ali já vai ser o julgamento deles. E eles vão ser lançados vivos no lago de fogo, inaugurando o Guiena, né? Então é nesse sentido, eles não vão passar pelo trono branco. Eles já vão receber a sentença na própria manifestação do Senhor e de imediato inaugurarão o Guiena, ou seja, serão lançados vivos. Por quê? Porque eles não vão precisar ressuscitar. Veja, os mortos ímpios, eles vão ter que ressuscitar, eles vão ficar vivos para participar do juízo final. O anticristo e falso profeta, eles não vão precisar morrer e ressuscitar. Eles já vão ser julgados e de imediato lançados no lago de fogo. Então, quer dizer, mortos no sentido, quando Paulo falou, porque eles vão ser vencidos pelo Senhor, o corpo é mortal, né? Eles vão ser destruídos, só que ao mesmo tempo que eles vão ser destruídos, eles já vão ser julgados e lançados, as suas almas, espírito, alma e corpo, ou seja, reunidos, porque vão ser seres humanos como quaisquer outros, só que serão prepostos de Satanás, o anticristo falso profeta, eles vão ser lançados vivos, o que é a segunda morte. Eles vão participar aí da segunda morte, que é mais que morte física, é a morte eterna, né? Então é por isso que Paulo diz que Jesus o desfará, ou matará, como diz. Na versão corrigida diz desfará, né? Na versão atualizada diz matará. Matará porque eles vão ser mortos no sentido físico. Mas como eles não vão precisar participar, eles vão precisar ressuscitar para participar do juízo final, que eles vão ser condenados por antecipação, é por isso que a Bíblia tem essa ênfase de que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Ou seja, eles não vão precisar ressuscitar para receber a sentença. Eles já vão ser os inauguradores, aqueles que vão participar em primeiro lugar, vão ingressar no Guiena, no inferno final. O Guiena, para quem não sabe, é o inferno final. O anticristo e falso profeta, para eles não vai ter estado intermediário, né? Porque a pessoa, quando morre, o corpo fica na terra, a parte imaterial vai para a sepultura. Então não vai ter isso no caso deles. Eles vão ser lançados de imediato no lago de fogo. Maravilha, meu pastor. É uma questão complexa, né? Com certeza. Eu até achei o texto de Isaías 11, que fala a respeito do reinado pacífico de Jesus, não é? E o versículo 4 ele diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É isso aí. Isaías 11, 4. É citação, é cumprimento profético, né? Que vai acontecer com lá certeza. Em Apocalipse 19, versículo 20. Rafa Paiva pergunta se haverá salvação na grande tribulação. Sim, nós já falamos, de certa forma, já respondemos aí quando falamos de outras questões. A Bíblia tem textos muito claros, né, com respeito a isso. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, que o pastor Ex já leu. As almas daqueles que vão morrer durante o período tribulacional, ou seja, são salvos. E Apocalipse 7, 14, esses são os que vêm da grande tribulação, como diz a versão atualizada, né? Que são os mortos salvos do período tribulacional. Isso, claro, de acordo com o contexto, porque se você tem pessoas que às vezes tomam o texto isolado
e fala, como você prova que isso aqui diz respeito aos mártires do período tribulacional? É só você estudar o livro de Apocalipse. Eu não vou aqui apresentar um panorama do livro de Apocalipse, senão a resposta vai ficar extensa. Mas se você tomar tempo com o livro de Apocalipse, se você assistir às lives anteriores lá, que a gente já falou sobre isso, você vai ver que capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a palavra igreja aparece várias vezes. Eclesia, no grego. Toda vez, as igrejas da Ásia e tal, as 7 igrejas, igreja, nos capítulos 2 e 3. Capítulo 1 também. Igreja. Quando chega no capítulo 4, não tem mais a palavra igreja. João vê uma porta aberta no céu, né? E ele ouve a voz que diz a ele, sobe cá e mostrar-te as coisas que depois dessas vão acontecer. Ou seja, a partir do capítulo 4, começa a se descortinar o período tribulacional na Terra. Só que antes de Deus mostrar para João o período tribulacional na Terra, que vai dos capítulos 6 a 18, ele mostra a igreja no céu. Mas como? Ora, é óbvio, porque a igreja não é mais mencionada. Você pode pegar do capítulo 6 do capítulo 4 até o 18, você não vê mais o termo igreja. O termo igreja fica restrito aos capítulos 2 e 3. Porque a partir do capítulo 4, a igreja já não está mais na terra. João vê aqueles 24 anciãos que claramente é uma representação da igreja nos céus. Eles têm coroas na cabeça, eles têm vestes brancas, eles estão assentados em tronos, eles estão cantando um cântico alusivo à obra redentora de Jesus. Ou seja, veste branca, coroa na cabeça e assentados em tronos, é tudo que Jesus tinha prometido para aqueles que vencerem. Ao que vencer, se assentará comigo no trono. Ao que vencer, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. E outra coisa, eles são chamados de presbíteros. O termo ancião ali no grego, presbíteros no grego, né? Se a pronúncia é difícil aí, né? Porque como o francês, né? Com como se fosse o francês, né? Presbíteros. Mas a gente fala presbíteros mesmo, para facilitar, né? Então, o termo no grego, presbíteros, ou seja, anjo não é chamado de... Onde você já viu que anjo é presbítero? Que alguém fala que ele é uma categoria angelical. Nada disso. Presbíteros, os anciãos, né? Ali é uma referência, claro, à igreja, porque o termo presbítero no Novo Testamento, claro que é um termo oriundo da tradição judaica, mas no Novo Testamento tem a ver com a igreja. Né? Paulo colocava presbíteros nos lugares onde a igreja era iniciada. A Bíblia tem, Pedro falou, eu sou presbítero e tal, e escreveu aos presbíteros, ou seja, é um termo ligado à igreja. Aqueles anciãos. Não é que são 24 pessoas, ali é um número representativo. João está vendo como se ele estivesse assistindo uma peça, né? Uma peça teatral. E Deus está revelando para ele o futuro. Então, quando ele vê aqueles 24 anciãos, ele vê a igreja no céu. E aí, no capítulo 6, é aberto o primeiro selo. E depois vem o segundo selo, o terceiro selo. Jesus abre o selo, o cordeiro, né? Que também é leão, né? Ele abre os selos e começa a ser revelado o quê? O que vai acontecer no período tribulacional. E a igreja já está no céu. Então, quando você vê no capítulo 6, versículo 9, que tem salvos, claro, são salvos do período tribulacional. Não é a igreja já terá sido arrebatada. Então haverá salvação, sem dúvida, no período tribulacional. Maravilha. Pastor, olha, a irmã Sara Antunes, ela fez a pergunta a respeito do Lago de Fogo, que você acabou de explicar anteriormente. Ainda não foi inaugurado o Lago de Fogo. Inferno é um estado e não um lugar, certo? O inferno é um lugar, né? É um lugar. É um lugar onde as pessoas vão estar lá restritas, não poderão sair de lá. É um estado também de condenação. A pessoa vai estar condenada, mas ela vai estar num lugar. O Guiena é um lugar, né, que vai ser inaugurado pelo anticristo falso profeta. É o lago de fogo, é o lugar de tormentos eternos, né? É um lugar onde a pessoa estará aprisionada, o ímpio. Condenado, que participa da segunda morte, vai estar ali para todo sempre. Então, é um lugar, né? Claro que a gente... isso aí transcende o nosso entendimento, né? Porque a gente, quando se fala de um lugar, a gente pensa numa prisão, a gente pensa num lugar... geográfico, né? Lugar geográfico, né? Com várias celas, né, e tal. Não é nada disso que você imagina, que nós imaginamos. Mas é um lugar.
Um lugar porque haverá, os ímpios vão ficar circunscritos a esse lugar. Eles não vão poder sair de lá. Eles não vão estar soltos, tal. A igreja vai estar com o Senhor. Onde o Senhor estiver, ele estará. Agora, os ímpios condenados vão estar nesse lugar, no Guiena, condenados para sempre. Maravilha, meu pastor. Está esclarecida essa questão. Eu acho que nós vamos encerrar as perguntas por aqui hoje. Aí nós vamos ter para a próxima live, que será quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, hoje 21 com 7h28. Deixa eu só confirmar isso mesmo, quarta-feira, dia 28, a partir das 22 horas. Lembrando, alguém perguntou ali a respeito dessa live, que vai ficar gravada, para que você possa acessar aqui pelo Instagram mesmo, mas amanhã ela também será disponibilizada para o nosso canal no YouTube. CETADB também é o nosso canal, onde você pode se inscrever, se ainda não for inscrito, ativando ali as notificações, para que assim que seja disponibilizado, você já esteja também sendo avisado. Além disso, nós temos também disponibilizado material sobre a nossa Escola Bíblica Dominical no nosso canal no YouTube também. Mas olha aqui as perguntas que ficaram. Apocalipse 13 fala sobre a besta. Como interpretar os 10 chifres e as 7 cabeças? O que são? Deixa eu ver aqui. Natan pergunta assim, salvos e não salvos viverão aqui na Terra durante o milênio? Foi algo que já foi comentado na live de hoje, não é? Anderson Mascarenhas, vamos morar na cidade santa que desce adornada do céu, adornada, ou vai ser no céu? Isso porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. O outro pergunta assim, no milênio a igreja vem com Jesus reinar, e se ela vier, quem ficará no céu? Mateus 24:20, aqui Jesus se referiu a falar do inverno e do sábado, e assim segue. Tem bastante questão ainda para a nossa próxima live, que será para quarta-feira, dia 28, a partir das 22 horas, aqui no nosso Instagram, CETADB. Pastor Ciro, as suas considerações. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu quero agradecer a cada um dos irmãos, né? Cada um, irmãos, irmãs. Eu vi que o pastor Márcio, do nosso núcleo 2088, ele reativou o curso lá, e nós tivemos hoje à tarde trocando uma ideia. Deus abençoe, meu pastor, pela sua presença aqui conosco, e estamos sempre à disposição. Agradecer o nosso companheiro, o pastor Rocha, a secretária já está em contato com ele. Olha, acabou a live, quarta-feira eu chamei o pastor, mandei coração, mandei abraço, mandei um joia e tal, e daí eu não consegui falar com ele. Pensa, aí eu falei, rapaz, perdi o pastor Rocha, mas não. A secretária achou, está falando com ele, ele vai implantar um núcleo abençoado do CETADB lá no Pará, não é? Que benção. As suas considerações, pastor? Não, só agradecer mais uma vez pelo privilégio, né, de poder participar dessa live tão especial. Agradecer a Deus, agradecer ao pastor Hércules, nossa irmã Eliane, né, também, nossa vice-diretora. E parabenizar todos os nossos funcionários aí em Apucarana, né, que tem feito um trabalho maravilhoso para a glória de Deus, né, em meio a essa dificuldade que estamos enfrentando, mas o CETADB continua, para a glória de Deus, firme e forte. E parabenizar todos os nossos professores, nossos alunos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. Deus abençoe, pastor Rocha Libra. E é uma alegria, pastor Ex, poder aqui participar dessa live. Em breve, aí, se Deus quiser, vamos poder, né, de maneira presencial, estar com todos esses irmãos aí que sempre estão aqui nos prestigiando. Tem sido um prazer. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Maravilha. Só lembrando, então, dia 28, a partir de 22 horas, aqui pelo nosso Instagram CETADB, nós teremos mais uma aula com uma série de perguntas que nós estaremos colocando na divulgação. Deus abençoe o nosso pastor Evandro também. Que tá pastor Evandro está com a gente ali. Eu vi vários irmãos. Presbítero Samuel, o pastor Ricardo, o pastor Márcio. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O pastor Jairo, enfim. Jairo Rocha, sempre conosco também. Com certeza. O Jairo, ele é de Maceió, se eu não estou enganado. Isso, Maceió. O Jairo Rocha, 45, é de Maceió, das Alagoas. Nós vamos orar a Deus nesse momento para encerrar a nossa live. Vamos lembrar, então, de orar pela vida e pela saúde do pastor Ricardo Coriolano, companheiro nosso de Curitiba, pastor da Assembleia de Deus, ali no Barigui.
precisa de um milagre, né? Com Só Deus certeza. mesmo para... E também a mãe do pastor Valtair, que também está na mesma situação, precisando de uma intervenção divina em favor da sua vida. Vamos orar por esses irmãos, pedir a bênção do Senhor, e o Senhor certamente estará cuidando de tudo da melhor maneira possível, é o que nós confiamos, é o que nós cremos. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença e pela tua bênção nas nossas vidas. Meu Deus. Por esses momentos ímpares que o Senhor nos tem dado todas as quartas-feiras, para aqui estarmos com o pastor Ciro e com os irmãos em toda parte, para desfrutarmos desse tempo de aprendizado, de conhecimento da tua palavra. Continua ministrando as nossas vidas. Também temos mencionado, ó Deus, o pastor Ricardo Coriolano também, a mãe do pastor Valtair. Derrama sobre eles a tua bênção, a tua graça. O Senhor opere cura, maravilha, Senhor. Opera, nós te pedimos na vida deles, dê saúde para que seja restabelecida em nome de Jesus. A tua graça e a tua glória seja manifesta sobre as suas vidas, é o que te pedimos, e desde já agradecemos pela vitória e pela bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós temos um e-mail, oração, sem o cedilha e sem o tio, né? oracão@cetadib.com.br. Você pode encaminhar os seus pedidos de oração para o nosso e-mail, e nós estaremos intercedendo pelos seus pedidos, em nome de Jesus. Pastor Ciro, transmita o nosso abraço para a irmã Luciana, sua esposa, para a Júlia, sua filha. Deus abençoe a vida de vocês. Brevemente estaremos juntos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, os irmãos. E, como a gente sempre tem dito aqui, nos queira bem, porque não custa nada para vocês. Até lá. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.